Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 21. A Piton pegou o pergaminho do contrato e com uma nuvem de fumaça branca, desapareceu do quarto de Orochimaru. Orochimaru olhou para a pele de cobra em sua mão, murmurando para si mesmo: eu senti a aura dessa pele de cobra branca, e não pude resistir a subir do porão? Que fascinante! Essa pele de cobra poderia ter pertencido ao sábio da cobra branca? O sábio da cobra branca, governante da caverna Rishi, era um dos 3 sábios lendários, ao lado do sábio da lesma e do sábio do sapo. A pele de cobra em posse de Orochimaru exalava uma aura única, uma que só poderia ser associada a uma criatura tão poderosa quanto o sábio da cobra branca. Mas até onde Orochimaru se lembrava, o sábio da cobra branca era enorme, muito além do tamanho da pele de cobra que ele segurava em suas mãos. As peças não pareciam se encaixar. Esqueça, Orochimaru balançou a cabeça, descartando o pensamento. Não posso acessar a caverna Rishi agora de qualquer maneira. Pensar demais não levará a respostas. Sem uma direção clara para investigar o mistério, Orochimaru decidiu arquivar o assunto por enquanto. Afinal, a caverna Rishi era um lugar sagrado e escondido, acessível apenas para aqueles que conheciam sua localização. Ao contrário dos sapos do Monte Myoboku, as cobras da caverna Rishi não podiam usar técnicas de invocação reversa para trazer outros para seu domínio. No final, Orochimaru sabia que se quisesse respostas, ele teria que encontrar a caverna Rishi sozinho algum dia. Por enquanto, ele só podia esperar e focar em seus objetivos atuais. Seu próximo item foi a espada Kusanagi, que ele havia adquirido recentemente. Embora não fosse particularmente habilidoso em esgrima, Orochimaru reconheceu o imenso valor da espada como arma. Ele a havia obtido e não pretendia simplesmente entregá-la a outra pessoa de graça. No entanto, surgiu um novo problema: onde armazená-lo? A ideia de armazená-la dentro de seu corpo, como o Orochimaru original fez, passou por sua mente. Mas ele rapidamente descartou o pensamento de manter uma espada dentro de seu corpo, parecia tanto feio quanto desnecessário neste momento. A espada Kusanagi não era tão crítica para ele agora como poderia ter sido mais tarde em sua vida. Selá-la em um pergaminho era uma opção. Mas pergaminhos eram objetos externos, se perdidos, a espada Kusanagi também seria perdida. Claramente essa não era uma solução ideal. Então, ele pensou em colocá-lo no depósito do sistema. Essa opção parecia promissora. No entanto, tinha uma desvantagem. Ao recuperar objetos do sistema, o processo envolvia uma flutuação espacial. Algo parecido com o ninjutsu espaço-temporal usado por Uchiha Obito, não a fumaça branca vista com pergaminhos espaciais convencionais. Embora o princípio espacial fosse intrigante, usar tal técnica em sua idade atual poderia atrair atenção indesejada. As pessoas poderiam ficar desconfiadas se uma criança de 6 anos de repente conseguisse acessar outra dimensão. Orochimaru ponderou por um momento antes de chegar a uma conclusão. Não importa. Não preciso usar a espada Kusanagi com frequência, então onde eu aguardo não é importante por enquanto. Com essa decisão tomada, Orochimaru acenou com a mão. Uma ondulação no espaço ocorreu, e a espada Kusanagi desapareceu no armazém do sistema. Após garantir o contrato de técnica de invocação e a espada Kusanagi, Orochimaru se sentiu muito melhor. Seu humor melhorou, pois agora ele possuía ferramentas para crescimento futuro. Ele sabia que todas as 3 terras sagradas Monte Myoboku, Floresta Shikotsu e Caverna Rishi ensinavam Senjutsu, técnicas sábias. Senjutsu era essencial para lidar com o clã Tsutsuki nos últimos estágios da vida. Na série original, o corpo de Orochimaru estava muito danificado por seus numerosos experimentos, e sua troca repetida de corpos através da reencarnação de cadáver vivo causou rejeição entre sua alma e sua forma física. Isso tornou impossível para ele aprender Senjutsu, deixando-o dependente de absorver o chakra Senjutsu de Kabuto. Mas agora tudo era diferente. Esta versão mais jovem de Orochimaru ainda tinha muito potencial. Seu corpo não estava contaminado pelos efeitos colaterais severos de seus experimentos futuros, e ele estava cheio de possibilidades infinitas. Ele tinha grandes planos para superar até mesmo o Orochimaru da linha do tempo original. Na manhã seguinte, Orochimaru foi para o campo de treinamento, continuando sua rotina habitual. Mas antes mesmo de chegar, ele já podia ouvir uma voz familiar discutindo à distância. Estou lhe dizendo, Orochimaru não sabe invocar nada. Você não acreditou em mim ontem, então acredita em mim agora? Eu mesmo perguntei a ele, e ele disse: como pode ser isso? Até você, um idiota, pode invocar. Não tem como Orochimaru não conseguir. A voz de Tsunade retrucou, a descrença clara em seu tom. Idiota. Você acabou de me chamar de idiota, seu tanguinho de peito chato. Jiraiya retrucou, claramente ofendido. Peito plano. Diga isso de novo se tiver coragem. O rosto de Tsunade se contorceu de fúria enquanto veias saltavam em sua testa. Seu punho cerrou-se com força, sua raiva borbulhando. Jiraiya não estava recuando. Você me ouviu. Você é apenas uma mulher de peito chato e nada feminina. Você está morto. Estrondo. O soco de Tsunade disparou como um míssil, mas Jiraiya já estava preparado dessa vez e se esquivou, sorrindo enquanto a provocava. Você realmente achou que poderia me bater de novo? Seu cabeça dura. Nia. Jiraiya fez caretas enquanto corria para longe, tentando ficar um passo à frente da ira de Tsunade. Vendo que não conseguiria alcançá-lo, Tsunade continuou sua perseguição, claramente frustrada. Mas então, Orochimaru?
Os olhos de Tsunade pousaram em Orochimaru, que tinha acabado de chegar ao campo de treinamento. Ela parou, surpresa evidente em seu rosto. Orochimaru, você está aqui. Diga a ela que você não pode invocar nada, certo? Jiraiya correu até Orochimaru como um homem implorando por reforços. Tsunade, agora igualmente interessada, virou seu olhar para Orochimaru. Ela também estava curiosa sobre a resposta. Orochimaru permaneceu calmo. Eu posso. Hahaha, Tsunade, você ouviu? Espera. O quê? O sorriso triunfante de Jiraiya vacilou quando seu cérebro entendeu o que Orochimaru tinha acabado de dizer. Você consegue. Mas não foi isso que você disse ontem. Jiraiya exclamou, sentindo como se tivesse sido enganado. Orochimaru olhou para ele. Eu não consegui invocar nada ontem, mas hoje eu consigo. O quê? Jiraiya e Tsunade o encararam, atordoados. Aprender a invocar criaturas da noite para o dia? O que estava acontecendo? Ignorando a perplexidade deles, Orochimaru olhou ao redor. Onde está Hiruzen-sensei? Oh, Hiruzen-sensei não vem hoje, Jiraiya respondeu, finalmente saindo do choque. Ele nos disse para esperar por você e então ir para o hospital de Konoha para ajudar. O hospital? Orochimaru pausou, sua mente correndo enquanto um pensamento lhe vinha à mente. Entendo. Vamos lá então. Sem esperar pelos outros, ele se virou e começou a caminhar em direção ao hospital de Konoha, sua mente já planejando seus próximos passos. O hospital. Um lugar perfeito para obter amostras de sangue de vários ninjas. Ei, Orochimaru, espere por nós. Tsunade gritou atrás dele. Cara, esse cara realmente não entende de trabalho em equipe, não é? Jiraiya resmungou enquanto corria para alcançá-lo. Capítulo 22. Hospital de Konoha. Hiruzen estava lá, ocupado ajudando, dado o fluxo de ninjas feridos. A cama 11 precisa de outra transfusão de sangue, gritou um médico. Essa ferida é profunda e quase infeccionou. Você não a desinfetou enquanto estava na linha de frente? Outra enfermeira perguntou, seu tom cheio de preocupação. Nós tentamos, mas as instalações médicas nas linhas de frente são limitadas. Respondeu o ninja ferido, fazendo uma careta de dor. Naquele momento, Hiruzen notou Orochimaru, Tsunade e Jiraiya entrando no hospital e rapidamente se levantou para cumprimentá-los. Ah, você está aqui. Vamos, ajude. Você não é habilidoso o suficiente para lidar com tratamentos avançados, então concentre-se apenas em fazer curativos por enquanto. Ele se virou para uma jovem mulher vestindo um casaco branco com um rabo de cavalo marrom amarrado cuidadosamente atrás das costas. Biva, peça para os três ajudarem com o curativo. A mulher, ninguém menos que Bivaku Sarutobi, esposa de Hiruzen, olhou para cima e respondeu, entendido. Há muito trabalho de curativo, então vou pedir para eles ajudarem as enfermeiras. Naquela época, Bivaku tinha apenas 20 e poucos anos e já se dedicava ao seu trabalho como médica Nino. Orochimaru deu uma rápida olhada ao redor do hospital. O número de pessoas feridas hoje era surpreendentemente muito maior do que ele já tinha visto em suas visitas anteriores. Por que há tantos feridos? Orochimaru perguntou, claramente intrigado com o estado superlotado do hospital. Hiruzen sorriu levemente, embora houvesse um traço de tristeza em seus olhos. Você é bem observador, Orochimaru. Bem, não é segredo agora, então eu vou te contar. A luta nas linhas de frente diminuiu, e conseguimos transportar alguns dos soldados mais gravemente feridos de volta para a vila para tratamento adequado. Entendo, Orochimaru assentiu em compreensão. O grande número de feridos era de fato consequência da guerra em andamento. Os feridos estavam sendo trazidos de volta das linhas de frente, aqueles que escaparam por pouco da morte, mas ainda carregavam as marcas da batalha. Isto é guerra. Jiraiya murmurou, olhando para o shinobi ferido com uma expressão de dor. É horrível. Tsunade, parada ao lado dele, tinha um olhar igualmente sombrio enquanto observava os feridos. Para Orochimaru, no entanto, a visão não evocou muita reação emocional. Ele havia se preparado mentalmente para isso, sabendo muito bem da dura realidade da guerra. Enquanto ajudava com os curativos, ele não conseguia deixar de escanear secretamente o hospital em busca de outra coisa que fosse sua presa. Não demorou muito para que os olhos de Orochimaru se fixassem na sala de armazenamento de sangue do hospital. Considerando o quão caótico o hospital estava hoje, ninguém notaria se ele entrasse por um momento. Naquela noite, após um longo dia ajudando no hospital, Orochimaru voltou para casa. Ele estava exausto, mas ansioso demais para descansar ainda. Em sua mesa havia mais de uma dúzia de pequenas seringas alinhadas ordenadamente, cada uma contendo uma pequena quantidade de amostras de sangue líquido vermelho que Orochimaru havia cuidadosamente extraído da sala de armazenamento de sangue do hospital. Apesar do cansaço, ele imediatamente começou seus testes. Depois de tudo que havia aprendido até então, seu interesse em pesquisa genética só havia se aprofundado. Como ele poderia descansar quando amostras tão inestimáveis estavam à sua disposição? Jin, foi detectado que esta amostra contém energia de atributo de água. A fusão concederá o poder da água. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso satisfeito. Como esperado, sangue é a melhor amostra genética. Ele sabia que os resultados detectados refletiam os atributos de chakra dos doadores de sangue. Anteriormente, quando ele testou o cabelo de Tsunade, o sistema havia extraído apenas uma pequena quantidade de energia vital. Mas agora, com amostras de sangue, ele podia desbloquear a natureza de chakra de outros ninjas. A própria Tsunade tinha chakra com 4 atributos diferentes: água, fogo, relâmpago e terra.
Essa diferença entre a energia extraída de seu cabelo e sangue deixou claro para Orochimaru o quanto mais potencial havia no uso do sangue para análise genética. Os testes continuaram. Jin, esta amostra contém 2 atributos de chakra, fogo e relâmpago. A fusão concederá o poder do fogo e do relâmpago. Jin, este exemplo contém um atributo vento, uma amostra de sangue após a outra, cada uma fornecendo dados valiosos a Orochimaru. Algumas continham apenas um único atributo, enquanto outras tinham 2 ou até 3. Então, de repente, Jin, uma amostra especial de gene humano foi detectada. A fusão pode conceder os traços genéticos dessa amostra. Genes especiais? Os olhos de Orochimaru se estreitaram em curiosidade. Sistema, verifique os detalhes. Segurando a seringa com a amostra de sangue especial na mão, o coração de Orochimaru começou a acelerar enquanto ele aguardava a análise. Anfitrião, aguarde. O sistema está analisando a amostra. Análise concluída. O gene pertence ao clã Uchiha. A fusão com este gene concederá os traços dos Uchiha, incluindo o potencial de despertar o Sharingan. O clã Uchiha? Orochimaru murmurou, seus olhos dourados brilhando de excitação. Quando ele testou as células de Tsunade antes, o sistema só lhe concedeu uma pequena porção de energia vital, nada particularmente notável. Mas agora, essa amostra de sangue do clã Uchiha prometia algo completamente diferente. A habilidade de herdar os traços dos Uchiha, possivelmente até mesmo o Sharingan. Mas por que a diferença? Porque o cabelo de Tsunade rendeu apenas uma pequena quantidade de energia vital, enquanto essa amostra de sangue Uchiha prometia o potencial para habilidades muito mais poderosas. Senju e Uchiha supostamente são geneticamente iguais. Então por que a amostra de Tsunade resultou em um ganho tão pequeno, enquanto a amostra Uchiha oferece algo muito maior? É simplesmente a diferença entre cabelo e sangue? Não. A razão está na ativação de características genéticas. Tsunade não despertou o corpo sábio, e é por isso que você não pode ganhar essa habilidade dos genes dela. No entanto, o dono desse sangue Uchiha despertou o Sharingan, e é por isso que você pode ganhar o poder do Uchiha por meio da fusão. Conforme o sistema explicava, Orochimaru rapidamente entendeu o conceito. Não era apenas sobre ter os genes certos, era sobre se esses genes tinham sido ativados. Tsunade tinha o potencial para o corpo sábio, mas como ela não tinha despertado essa habilidade, ele não estava disponível para extração. Por outro lado, o doador Uchiha já tinha despertado o Sharingan, o que significava que o poder estava maduro para ser tomado. O conhecimento de Orochimaru sobre genética e biologia havia crescido imensamente, e ele entendia que o transplante de células frequentemente resultava em rejeição. Mas o que tornava o clã Uchiha tão especial? Claro, era o Sharingan, aquele dojutsu deslumbrante e cobiçado que muitos buscavam, mas poucos conseguiam manejar corretamente. A energia espiritual dentro do Sharingan era tão potente que a maioria das pessoas não conseguia lidar com ela. Somente aqueles com sangue Uchiha podiam controlar completamente o poder do Sharingan. Aqueles como Kakashi, que tinham um Sharingan transplantado, não conseguiam ativá-lo ou desativá-lo à vontade. Mas agora, se Orochimaru conseguisse fundir com sucesso esse gene Uchiha em si mesmo, ele não apenas transplantaria o Sharingan, mas o despertaria como se tivesse nascido com sangue Uchiha. 7 dias depois, a tarefa de extração de genes foi concluída, e o sistema desbloqueou novos dados, o processo de fusão genética, bem como algo chamado fluido de fusão genética. Com essa nova informação, as suspeitas de Orochimaru foram confirmadas. Ele agora poderia fundir os genes de outros e ganhar seus poderes. Esse processo era muito mais avançado do que os transplantes de células rudimentares vistos na série original. Não era apenas sobre inserir células de uma pessoa no corpo de outra. Era sobre a verdadeira fusão extraindo o material genético de um indivíduo, processando-o e então fundindo-o com o código genético de outra pessoa usando o fluido de fusão genética. Em outras palavras, Orochimaru agora podia combinar as características de 2 seres diferentes em um. Se ele dominasse essa técnica, ele poderia ganhar o poder da linhagem de qualquer pessoa. Ele poderia fundir genes Uchiha para despertar o Sharingan. Ele poderia fundir genes Hyuga para despertar o Byakugan. Ele poderia até fundir os genes do primeiro Hokage, Hashirama Senju, para despertar o corpo sábio. Sim, despertar não apenas transplantar. Essa era a principal diferença. Usando fusão genética, ele podia naturalmente despertar os poderes de outras linhagens dentro de seu próprio corpo. Fluido de fusão genética pode perfeitamente fundir 2 conjuntos diferentes de genes? Orochimaru refletiu, seu sorriso se alargando. Haha. Então, se eu realmente dominar essa técnica, eu poderia dar a qualquer um Sharingan. Eu poderia dar a qualquer um a liberação de madeira. Eu poderia até extrair o chakra de Azura e Indra e cultivar meu próprio Rinnegan. Capítulo 23. A próxima tarefa de Orochimaru era a criação do fluido de fusão genética, um avanço científico que lhe renderia 8.000 pontos de tecnologia após a conclusão. Mas quando Orochimaru olhou para os pontos de tecnologia que havia acumulado, ele percebeu que eles tinham pouco valor imediato para ele. A maioria dos itens que ele poderia comprar com eles eram ferramentas auxiliares úteis, mas não essenciais naquele momento. Seu foco havia mudado inteiramente para seu projeto atual. A tecnologia desbloqueada subsequente, o fluido de reparo de genes, também não tinha muito apelo, pelo menos por enquanto. O fluido de reparo de genes poderia supostamente reparar quaisquer genes ou células severamente danificados, mas a atenção de Orochimaru estava focada em outra coisa: o fluido de fusão de genes.
Com suas prioridades definidas, os próximos meses para Orochimaru foram simples, uma rotina rigorosa de pesquisa e missões. Seus dias giravam em torno de duas atividades principais: completar as missões atribuídas por Hiruzen e, em seguida, retornar imediatamente para casa para mergulhar em experimentos genéticos. Todo o resto que acontecia no mundo parecia irrelevante para ele. A Primeira Guerra Mundial Ninja ainda estava acontecendo, mas como um genin, Orochimaru permaneceu praticamente intocado pelas consequências diretas do conflito. Ele não sentia urgência, especialmente porque a guerra estava se aproximando de sua conclusão e Konoha tinha muitos lutadores prontos. Se a guerra tivesse sido mais desesperadora, até mesmo genin como ele teria sido forçado a fazer os exames Chunin e enviado para o campo de batalha. Mas por enquanto Orochimaru tinha tempo. Tempo para treinar, tempo para estudar e tempo para perseguir seus objetivos científicos sem distração. E assim, 2 anos se passaram num piscar de olhos. No final do 18º ano de Konoha, Orochimaru tinha 8 anos. Sua casa havia se transformado em um verdadeiro laboratório, repleto de uma grande variedade de espécimes de animais e plantas. Ele sorriu com satisfação enquanto examinava as fileiras de garrafas e potes cheios de cobras, insetos, ratos, formigas, pássaros e outras criaturas preservadas. Seus experimentos haviam produzido um progresso significativo, e sua casa agora parecia uma instalação de pesquisa completa, embora pequena. Nesses 2 anos, com a ajuda do sistema, Orochimaru evoluiu para um verdadeiro especialista em genética. Ele havia desenvolvido soros básicos de aprimoramento genético, fluidos de reparo genético, extração genética e, mais importante, fluidos de fusão genética. Sua compreensão da genética agora ultrapassava em muito qualquer coisa que este mundo já tinha visto. A tecnologia de armas também havia sido desbloqueada no início do processo, mas desenvolver armas exigia equipamentos muito maiores e acesso a minerais raros. Com seus recursos limitados atuais, não havia como ele se aprofundar em armamento. Então, nos últimos 2 anos, Orochimaru se dedicou inteiramente à pesquisa genética. Conforme Orochimaru estudava genética mais a fundo, ele aprendeu uma lição crucial, algo que ele acreditava baseado na fantasia humana, ser um mito. Por exemplo, ele pensou que simplesmente transplantar genes de formiga em um humano daria a essa pessoa centenas de vezes a força de uma formiga. Mas, na realidade, a força das formigas era devido à sua estrutura corporal única, onde os ossos envolviam seus músculos de uma forma que permitia uma tremenda força proporcional. Isso não tinha nada a ver com genética. As estruturas corporais humanas e de formigas eram fundamentalmente diferentes, e os genes de formigas não podiam ser utilizados da forma como ele havia imaginado. Além disso, Orochimaru havia aprendido que, embora o soro de aprimoramento genético fosse incrivelmente potente no primeiro uso, seus efeitos diminuíam com cada dose subsequente. Mesmo melhorar a qualidade do soro de aprimoramento genético básico para níveis mais altos resultaria apenas em melhorias marginais. Nada que pudesse se comparar à força natural e à resiliência das células de um membro do clã Senju. Enquanto revisava seu estoque de medicamentos genéticos no depósito do sistema, Orochimaru franziu a testa ligeiramente. Parece que é hora de fazer um acordo com Konoha. Por um tempo, Orochimaru estava trabalhando no fluido de fusão genética, mas sua pesquisa atingiu um gargalo devido a amostras de sangue insuficientes. Depois de quase 1 ano e meio de tentativa e erro, ele finalmente conseguiu desenvolver o primeiro fluido de fusão genética. No entanto, mesmo isso não foi o suficiente para impulsionar sua pesquisa. Ele precisava de mais inspiração, mais amostras. Após completar o fluido de fusão, ele desbloqueou o fluido de reparo de genes, seguido pelo soro de aprimoramento de genes intermediário. Esses 2 projetos eram relativamente simples, extensões de sua pesquisa anterior. Levou apenas 4 ou 5 meses para terminar ambos. Orochimaru acreditava que, com sua nova experiência, recriar o fluido de fusão de genes não levaria mais do que alguns dias. A pesquisa científica era difícil, mas uma vez que você cruzava um certo limite e tinha conhecimento suficiente, ficava mais fácil alcançar avanços com o mínimo de esforço. Essa era a realidade atual de Orochimaru. Se não fosse pela ajuda do sistema, nem ele teria conseguido fazer um progresso tão imenso em pouco mais de 2 anos. Mas quando ele estava imerso em seus pensamentos, uma batida rápida soou em sua porta. Orochimaru! Orochimaru! A voz chamou com urgência. Orochimaru suspirou, caminhando até a porta. Ele a abriu para encontrar Jiraiya parado do lado de fora, sua energia hiperativa usual praticamente irradiando dele. Por que você está gritando? Orochimaru perguntou, um pouco irritado. Eu desafio você. Vamos para o campo de treinamento. Jiraiya apontou entusiasticamente na direção do campo de treinamento. Sem esperar pela resposta de Orochimaru, Jiraiya o agarrou pelo braço, tentando puxá-lo. Desafio? Orochimaru levantou uma sobrancelha e gentilmente tirou sua mão do aperto de Jiraiya. Não. Nos últimos 2 anos, Hiruzen organizou inúmeras sessões de sparring entre Orochimaru e Jiraiya. Cada vez, Jiraiya foi completamente superado, falhando em acertar um único golpe decisivo em Orochimaru. Como resultado, Orochimaru se cansou dessas lutas unilaterais. Afinal, derrotar continuamente um oponente que não conseguia desafiá-lo era chato. Ei! Aprendi um novo movimento dessa vez. Definitivamente posso te derrotar agora. Jiraiya disse com um sorriso travesso, claramente animado com a ideia. E quando eu te derrotar, Tsunade terá que se tornar minha namorada. Só de pensar nisso eu fico todo animado.
Continue sonhando, Orochimaru respondeu categoricamente, jogando água fria na fantasia de Jiraiya. Mesmo se você vencer, Tsunade ainda não estará interessada em você. Orochimaru não estava falando apenas de memória. Depois de passar tanto tempo com Jiraiya e Tsunade, ele passou a entender o gosto de Tsunade por homens. Os dois principais critérios de Tsunade para um parceiro eram simples, força e aparência. Como a princesa do clã Senju, era natural que Tsunade tivesse altos padrões. Ela própria possuía uma força imensa, e embora sua beleza fosse inegável, ela tinha todo o direito de ser seletiva. Jiraiya? Ele tinha uma força decente, mas sua aparência, bem, ela deixava muito a desejar. Força sozinha não é o suficiente, Jiraiya. Mesmo que você consiga melhorar, essa sua cara não vai conquistá-la, Orochimaru disse com um toque de diversão. Jiraiya franziu a testa, sua confiança murchando por um momento antes de sua bravata habitual retornar. TCH, o que você sabe? Só espere e veja. Eu farei com que ela me note, não importa o que aconteça. Orochimaru suspirou internamente. Ele sabia o quão determinado Jiraiya podia ser, mas também sabia que algumas coisas não mudariam, não importa o quanto Jiraiya tentasse. Capítulo 24. As palavras afiadas de Orochimaru atingiram Jiraiya duramente, mas Jiraiya era notoriamente casca grossa. Ele não deixaria os comentários de Orochimaru derrubá-lo tão facilmente. Como você sabe que é impossível se não tentar? Acredito que se eu persistir, serei capaz de conquistá-la um dia. Jiraiya disse, sua voz cheia de otimismo teimoso. Então, ele rapidamente mudou de assunto. Então, vamos lutar ou não? Orochimaru não hesitou nem por um segundo. Não estou interessado. Sua recusa foi direta e definitiva. Orochimaru tinha coisas mais importantes para fazer. Ele não tinha tempo a perder com os desafios bobos de Jiraiya. Seus dias eram preenchidos com experimentos e avanço de seu conhecimento, não se entregando às fantasias de Jiraiya. Jiraiya parecia desanimado. Ele treinou por dias, esperando testar suas novas técnicas, mas aqui estava Orochimaru, o interrompendo sem interesse algum. Parecia dar um soco no algodão, sem resistência, sem impacto. Simplesmente frustrante. Você? Assim que Jiraiya estava prestes a argumentar mais, algo chamou sua atenção. Seu olhar vagou em direção à porta aberta de Orochimaru, e sua expressão rapidamente mudou para uma de curiosidade. Ei, Orochimaru, o que está acontecendo na sua casa? A atenção de Jiraiya estava completamente desviada agora. Ele notou os vários potes de vidro, tubos de ensaio e outros equipamentos experimentais espalhados pela sala. Uau, o que é tudo isso? Sério, o que você está fazendo aqui? Não era a primeira vez que Jiraiya ia à casa de Orochimaru, mas ele nunca tinha realmente entrado antes, nem tinha visto o que Orochimaru estava fazendo. Normalmente, Orochimaru mantinha a porta bem fechada e garantia que ninguém pudesse espiar. Mas dessa vez, talvez por acidente, ou talvez só porque Orochimaru não estava mais tentando esconder, a porta estava aberta, revelando que parecia ser um laboratório lá dentro. Embora todo o equipamento científico avançado fornecido pelo sistema estivesse cuidadosamente armazenado, as ferramentas e suprimentos padrão de nível Konoha foram o suficiente para deixar Jiraiya atordoado. Garrafas cheias de líquidos estranhos, jarras contendo espécimes misteriosos e pilhas de livros estavam cuidadosamente dispostas ao redor da sala. O queixo de Jiraiya caiu. Com apenas 8 anos de idade, a visão de tanto equipamento científico era deslumbrante. Esses, são todos seus? Claro, Orochimaru respondeu categoricamente. O que diabos você está fazendo com tudo isso? Jiraiya perguntou, ainda em choque. Melhorando minha força, Orochimaru respondeu com naturalidade. Melhorando sua força? Jiraiya piscou, então soltou uma risada. Que tipo de bobagem é essa? Todo mundo sabe que a maneira de ficar mais forte é treinando todos os dias, não brincando com garrafas e potes. O que isso poderia fazer? Orochimaru lançou-lhe um olhar fulminante. Com sua inteligência eu não conseguiria explicar. Orochimaru. Jiraiya. O que você é, hein? O que é isso? Naquele momento, Tsunade apareceu de repente, pulando do telhado e andando direto pela porta aberta. Ela olhou ao redor da sala, seus olhos se arregalando de surpresa. Ela tinha visto muitas coisas em sua jovem vida, mas isso era inesperado. Tsunade não sabia que Orochimaru estava conduzindo pesquisas. Ela olhou para as várias garrafas e jarras, sua curiosidade aguçada. Seus olhos então se voltaram para uma pilha de livros de genética sobre a mesa próxima. Sem pensar, Tsunade pegou um dos livros, folheando algumas páginas. Isso é incrível. Você realmente entende tudo isso? Eu não entendi no começo, Orochimaru respondeu calmamente, mas agora entendo. Quando ele começou sua pesquisa, Orochimaru realmente ficou confuso com muito do jargão científico. Levou meio ano só para desenvolver seu primeiro lote de fluido de aprimoramento de gene primário. Agora, depois de 2 anos de estudo e prática intensos, ele conseguia fazer vários lotes em apenas alguns dias. Espera, você começou a estudar essas coisas há muito tempo? Tsunade rapidamente entendeu o que Orochimaru tinha acabado de dizer. Orochimaru assentiu levemente. Com 2 anos de treinamento rigoroso em seu currículo, a força de Orochimaru havia crescido significativamente. Ele não sentia mais a necessidade de esconder suas atividades de Tsunade ou Jiraiya. Além disso, Konoha já tinha médicos e cientistas pesquisando campos semelhantes, então seu trabalho não parecia tão estranho. O que diferenciava Orochimaru, no entanto, era o fato de que sua pesquisa, guiada pelo sistema, era muito mais avançada do que qualquer coisa que os pesquisadores de Konoha pudessem sonhar.
Tsunade ficou atordoada. Uma lembrança veio correndo de volta 2 anos e meio atrás, logo depois que eles se formaram na academia. Orochimaru tinha pegado dinheiro emprestado dela. Na época, ela não tinha pensado muito nisso, já que Orochimaru a havia reembolsado tão rapidamente. Agora, porém, ela percebeu que ele provavelmente tinha usado esse dinheiro para financiar esses experimentos. Meu Deus, isso é incrível! Você tinha apenas 6 anos naquela época e já estava pesquisando tudo isso? A mente de Tsunade correu, tentando processar como uma criança, uma de suas colegas, nada menos. Poderia estar fazendo uma pesquisa tão avançada em uma idade tão jovem. Ela não pôde deixar de se perguntar, isso foi porque Orochimaru perdeu seus pais? Sua obsessão pela ciência era uma forma de lidar com essa perda? A empatia de Tsunade surgiu e ela imediatamente começou a racionalizar as ações de Orochimaru. Como esperado de você, Orochimaru. Você é incrível. Ela disse com genuína admiração em sua voz. Mas Jiraiya, tendo ouvido o suficiente, não conseguiu mais conter seu ceticismo. O que há de tão bom nisso? Somos ninjas. Nossa força vem do treinamento e da luta, não de ficar mexendo com experimentos estranhos como esse. Jiraiya tinha convenientemente esquecido que momentos atrás, ele estava elogiando as habilidades de Orochimaru. Mas agora, ver Tsunade admirar a pesquisa de Orochimaru o feriu de uma forma estranha, mesmo que ele não conseguisse entender bem o porquê. Tsunade imediatamente retrucou. Mesmo que você não entenda, isso não o torna menos impressionante. Além disso, qualquer coisa é melhor do que o que você faz, idiota. Sim, eu sou um idiota. Mas não importa o quão idiota eu seja, eu ainda sou melhor que você, seu peito chato. Antes que Jiraiya pudesse terminar, o temperamento de Tsunade explodiu. O que você acabou de dizer? Jiraiya, você está morto. Estou morto. Ah, venha me pegar primeiro. Jiraiya riu, recuando com um sorriso maroto. Chega, Orochimaru interrompeu bruscamente sua voz fria. Não cause problemas aqui. Tsunade e Jiraiya congelaram em seus rastros. Mesmo aos 8 anos de idade, Orochimaru tinha uma aura que comandava atenção e respeito. Seu tom foi o suficiente para parar a discussão deles, pelo menos por enquanto. Jiraiya sorriu, viu? Orochimaru disse para não causar problemas. Então pare de brigar comigo, Tsunade. Tsunade, ainda fervendo, parecia pronta para dar outro soco, mas ela se conteve, olhando para Orochimaru em vez disso. Orochimaru, sentindo a tensão, decidiu mudar de assunto. Tsunade disse Orochimaru, tenho que ir ver Hiruzen-sensei. Quer vir comigo? Claro, ela respondeu rapidamente, aproveitando a oportunidade para ir embora. O trio partiu em direção ao escritório do Hokage. Quando chegaram ao prédio do Hokage, Hiruzen os cumprimentou quase imediatamente. Ele tinha uma expressão séria no rosto. Você chegou na hora certa, disse Hiruzen. Com base no seu bom desempenho na vila, decidi que é hora de você ser enviado para a linha de frente. Você ganhará alguma experiência do mundo real no campo de batalha. Os olhos de Orochimaru se estreitaram ligeiramente. Voltem e se preparem. Partiremos em 1 hora, Hiruzen acrescentou, seu tom não deixando espaço para discussão. Ao ouvir isso, Orochimaru soube imediatamente que seus planos teriam que ser adiados. O campo de batalha esperava. Capítulo 25. A primeira guerra ninja, apesar de ser chamada de guerra, foi mais como 2 aldeias travadas em uma prolongada batalha de atrito Konoha versus Komogakure, e Kerigakure versus Iwagakure. Comparada aos conflitos em larga escala que ocorreriam no futuro, esta guerra foi relativamente monótona. Ainda assim, a luta se arrastou por anos, e Orochimaru não conseguia entender como essas pequenas forças, com apenas alguns milhares de cada lado, poderiam sustentar um conflito tão longo. Eles são realmente tão cautelosos, arrastando as coisas por anos? Orochimaru refletiu consigo mesmo, embora ele rapidamente tenha descartado o pensamento. Não era seu lugar questionar as estratégias de senhores da guerra ou generais de séculos passados. Ele originalmente tinha planos próprios para trocar uma versão enfraquecida do fluido básico de aprimoramento de genes que ele havia desenvolvido recentemente em troca do apoio de Konoha para promover sua pesquisa científica. Ele também tinha esperanças de ganhar acesso aos restos mortais do primeiro Hokage, Senju Hashirama, cujas células eram de grande interesse para ele. Mas com a chegada repentina de uma missão, esses planos tiveram que ser colocados em espera. 1 hora depois, totalmente armado, Orochimaru estava na entrada da vila de Konoha ao lado de Tsunade e Jiraiya. Todos os 3 estavam vestidos com trajes ninja padrão, protetores de testa, uniformes ninja, bolsas para armas, pergaminhos, faixas para as pernas e sapatos ninja. Esta não era a primeira missão deles, mas até agora, suas tarefas eram missões mundanas de rank D, como pegar lixo, capinar campos, pegar gatos e entregar cartas. Em raras ocasiões, eles tinham ido em missões fora da vila, mas essas eram apenas para lidar com bandidos locais, o que dificilmente seria um desafio para qualquer um deles. Na verdade, eles nunca tinham encontrado um verdadeiro ninja errante, muito menos um inimigo de força notável. Os bandidos com quem eles lutaram eram fracos, o tipo de escória que até mesmo os clones das sombras de Naruto poderiam derrotar em segundos depois na linha do tempo. Mas esta missão era diferente. Quando Orochimaru, Tsunade e Jiraiya chegaram à entrada de Konoha, encontraram Hiruzen já esperando por eles. Ele também estava totalmente armado, vestindo uma armadura de batalha preta que lhe dava uma presença imponente. Apesar de sua aparência séria, havia um brilho de orgulho em seus olhos enquanto olhava para seus 3 alunos.
Hiruzen não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação, especialmente quando se tratava de Orochimaru. O talento natural e a dedicação do garoto o tornaram um prodígio, um que Hiruzen tinha orgulho de chamar de seu discípulo. Vamos, Hiruzen disse simplesmente. Não houve discursos inspiradores ou palavras inflamadas. Apenas aquelas palavras simples para dar início à missão. Enquanto viajavam, Hiruzen os informou sobre os detalhes da missão. De acordo com suas informações, o segundo Hokage, Senju Tobirama, já havia retornado às linhas de frente com uma força de ninjas experientes. Os ninjas da nuvem inimigos de Komogakure começaram a recuar. Com a luta mais intensa terminada, o campo de batalha agora era menos perigoso. Ainda assim, Hiruzen queria que seus alunos experimentassem a realidade da guerra. Eles eram o futuro de Konoha, e ele tinha o dever de prepará-los para o que estava por vir. Ele queria que eles vissem em primeira mão o quão brutal o campo de batalha poderia ser. Enquanto se moviam rapidamente pela floresta, os quatro pulavam de árvore em árvore, movendo-se como sombras através da folhagem. O cenário de ambos os lados ficou borrado enquanto eles aceleravam em direção às linhas de frente. E finalmente, Jiraiya disse com entusiasmo, mal conseguindo se conter. Estamos indo para o campo de batalha. Aposto que somos os mais jovens por aí, hein? De fato, com apenas 9 anos de idade, os três eram bem jovens para serem enviados a um campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial Ninja. No entanto, Orochimaru, que conhecia o futuro, não pôde deixar de pensar que a idade deles era bem tardia em comparação aos padrões que viriam em guerras futuras. Na linha do tempo original, Uchiha Itachi foi levado ao campo de batalha aos 4 anos, e Kakashi se formou na academia aos 5 e se tornou um Chunin aos 6, vendo imediatamente o combate. Comparados a esses prodígios, a idade de Orochimaru, Tsunade e Jiraiya não parecia particularmente precoce. Quanto mais perto chegavam das linhas de frente, mais sinais de batalha encontravam. Eles chegaram à linha de defesa nordeste da Terra do Fogo e imediatamente a devastação da guerra era aparente. Árvores estavam lascadas e balançavam ameaçadoramente, e pedras estavam quebradas em fragmentos. O chão estava coberto de kunai, shuriken e espadas ninja quebradas, sinais das intensas batalhas que aconteceram lá. Se alguém olhasse atentamente, seria possível até mesmo avistar cadáveres que ainda não haviam sido removidos. Isto é guerra. Jiraiya murmurou, sua voz muito mais baixa agora. Sua excitação anterior tinha desaparecido completamente, substituída por um silêncio desconfortável enquanto ele observava a carnificina ao seu redor. A visão dos cadáveres com os olhos arregalados, os rostos contorcidos de dor foi o suficiente para perturbar até Tsunade. Ela havia treinado para se tornar uma kunoichi forte, mas nenhuma quantidade de treinamento poderia preparar uma pessoa para os horrores da guerra. Tanto ela quanto Jiraiya cresceram em uma vila pacífica, e esta foi a primeira vez que eles realmente sentiram o gosto do campo de batalha. Orochimaru, no entanto, permaneceu calmo. Fosse por causa da fortaleza mental que ele havia desenvolvido em sua vida anterior ou porque ele havia se preparado mentalmente para o que ele sabia ser inevitável, ele não foi abalado pela cena diante dele. Na verdade, ele sentiu um estranho distanciamento. Esta não era a primeira vez que ele via a morte, e certamente não seria a última. Tenha cuidado, disse Hiruzen após verificar a condição do cadáver mais próximo. Ainda estamos a meio-dia de viagem da linha de frente, mas as coisas podem mudar rapidamente. Os três jovens ninjas assentiram, com os sentidos aguçados e alertas. Eles estavam prestes a continuar quando, de repente, 6 figuras surgiram do nada, cercando-os. O som de shuriken cortando o ar encheu a clareira. Jiraiya e Tsunade ficaram assustados, rapidamente assumindo posições defensivas. Orochimaru estreitou os olhos, observando as 6 figuras que o cercavam. Ele se concentrou nos protetores de testa que eles usavam. Um dos nossos? Orochimaru murmurou baixinho. No caos da batalha, identificar amigo de inimigo era crucial. O protetor de testa era a primeira linha de identificação. Mesmo se um inimigo usasse jutsu de transformação, eles não atacariam alguém usando o protetor da mesma vila a menos que tivessem certeza absoluta. O líder do grupo, um ninja usando óculos escuros, deu um passo à frente. É você, Hiruzen-sama? Perguntou o homem. Hiruzen sorriu levemente. Ah, Aburami Takuya. É bom ver você. Ao ouvir o nome do líder ser chamado, os outros 5 ninjas relaxaram visivelmente. Eles abaixaram suas armas e se dispersaram um pouco, permitindo que a tensão no ar diminuísse. Identidade confirmada. Afastem-se, Takuya ordenou aos seus homens. Orochimaru, observando tudo isso se desenrolar, percebeu o quão tenso e perigoso o campo de batalha realmente era. Era muito mais rigoroso do que ele havia imaginado. Mesmo em território aparentemente seguro, a confiança era algo frágil e facilmente quebrada. Essa era a realidade da guerra, uma realidade que eles logo enfrentariam em primeira mão. Capítulo 26. A função principal de um protetor de testa não é realmente proteger a testa. Sua principal utilidade é distinguir a lealdade do ninja no campo de batalha. Afinal, mesmo dentro da mesma vila, muitos ninjas podem não se conhecer pessoalmente. E durante o caos da batalha, quem tem tempo para inspecionar de perto cada rosto? Quando 2 equipes de ninjas se encontram na natureza, elas primeiro confirmam suas alianças e trocam senhas para garantir que estão do mesmo lado. Nesse momento, Aburami Takuya ouviu Hiruzen chamar seu nome, o que imediatamente o tranquilizou de que não era um truque do inimigo. Afinal, Takuya era apenas um membro comum do clã Aburami.
Não havia como o inimigo saber seu nome, a menos que conhecesse intimamente seu povo. Depois que os dois lados confirmaram suas identidades, Hiruzen e Takuya rapidamente trocaram informações antes de continuar sua marcha em direção à linha de frente com Orochimaru e os outros. Guerra é aterrorizante, Jiraiya murmurou baixinho enquanto corriam. A cena do campo de batalha encharcado de sangue ainda permanecia vividamente em sua mente. A brutalidade do que ele testemunhou deixou uma impressão profunda, algo que poderia chocar até mesmo um lutador experiente, quanto mais uma criança. Aos 8 anos de idade, a fortaleza mental de Jiraiya era limitada. Era a primeira vez que ele via o campo de batalha, e na verdade, até mesmo muitos ninjas adultos ficariam apavorados com tamanha carnificina. Tsunade, correndo ao lado dele, assentiu em concordância. Ouvir histórias é uma coisa, mas ver pessoalmente é diferente. A guerra é sempre assim, disse Hiruzen, tentando confortá-los. Vocês vão se acostumar. Ele já havia testemunhado inúmeras cenas semelhantes e, com o tempo, elas entorpeceram suas emoções. Depois de tranquilizá-los, o olhar de Hiruzen se voltou para Orochimaru. Exteriormente não houve nenhuma mudança perceptível na expressão de Orochimaru antes ou depois da batalha. Hiruzen não pôde deixar de se perguntar se esse garoto simplesmente nasceu para ser um ninja. Na fronteira de Konoha, dentro do posto militar. Macaco, você chegou? O segundo Hokage, vestido com armadura azul, cumprimentou os 4 enquanto eles pousavam. Sua expressão era séria enquanto ele terminava de preparar seu equipamento. Vários shinobi proeminentes de Konoha estavam ao seu lado, cada um deles um pilar da força da vila. Entre eles estavam o rotundo Akimishi Tofu, o Shihakage usando o emblema de seu clã, e Danzo, com uma cicatriz notável gravada em seu queixo. Não era a primeira vez que Orochimaru via esses indivíduos, mas ele nunca tinha estado tão perto deles antes. Agora que ele teve a chance de examiná-los de perto, ele podia sentir a imensa força irradiando desses veteranos. No entanto, foi o segundo Hokage que mais se destacou. Mesmo que ele não estivesse exalando seu poder intencionalmente, Orochimaru ainda podia sentir a aura avassaladora que ele possuía. Hiruzen assentiu para seu professor, o segundo Hokage. Sensei, eu os trouxe para o campo de batalha. Antes que o segundo Hokage pudesse responder, Danzo interrompeu com uma resposta ríspida. Hiruzen, o que você está fazendo trazendo crianças aqui? Você sabe onde está? Embora fossem companheiros de equipe, Danzo e Hiruzen também eram rivais, presos em uma luta perpétua por dominância. Eles empurravam um ao outro, às vezes por competição genuína, às vezes por animosidade mútua. O segundo Hokage raramente interferia em suas disputas, acreditando que a rivalidade gerava progresso. Quanto ao motivo pelo qual Danzo era tão contra as crianças estarem aqui bem, qualquer ninja forçado a ir para o campo de batalha aos 6 ou 7 anos de idade poderia entender. Não era o ideal de forma alguma. Se dependesse dele, nenhuma criança colocaria os pés no campo de batalha. E agora, aqui estavam eles. Haha, não se preocupe tanto, Danzo, Hiruzen respondeu com uma risada calorosa, um contraste gritante com o comportamento frio e calculista de seu eu futuro. Essas crianças são mais capazes do que você pensa. Tenho certeza de que nada dará errado. Danzo zombou, claramente não convencido. Você vai se arrepender quando algo acontecer. Chega, interrompeu o segundo Hokage. O que está feito. Vamos nos concentrar na tarefa em questão. Seu olhar mudou para Orochimaru, que sentiu o peso do olhar do Hokage. Hiruzen, estou liderando a força principal para atacar a vanguarda deles. Você pega um time de Anbu e limpa os retardatários restantes. Sim, senhor. A Anbu era uma unidade especializada criada sob o reinado do segundo Hokage. Seu título completo era Assassinato e Forças Táticas Especiais, uma equipe de ninjas de elite escolhidos a dedo entre os melhores da vila. Suas responsabilidades variavam de proteger o Hokage e a vila de ameaças externas a executar missões de alto risco, como reconhecimento e assassinato. As tarefas eram frequentemente perigosas e às vezes mundanas, como proteger prisioneiros de alta prioridade. Devido à natureza sensível de suas missões, os membros da Anbu sempre operavam usando máscaras de animais brancos para esconder suas identidades, com todos os detalhes da missão mantidos em alto sigilo. O Anbu se reportava diretamente ao Hokage, e as ordens eram emitidas através do líder do esquadrão, que então liderava a equipe para executar seus objetivos. Por enquanto, Hiruzen havia sido temporariamente encarregado do comando de um esquadrão Anbu de 5 homens. A equipe, toda vestida com uniformes escuros e máscaras de animais, consistia em 4 homens e uma mulher. Incluindo Hiruzen e Orochimaru, o grupo agora totalizava 9. A missão deles era localizar e eliminar os ninjas de Kumo, que como eles, operavam em pequenos esquadrões táticos. Hiruzen-sama, um dos Anbu mascarados, falou hesitantemente. Você tem certeza de que trazer essas crianças é uma decisão sábia? Capítulo 27. Hiruzen-sama, você tem certeza de que é uma decisão sensata trazer essas crianças aqui? Enquanto se moviam furtivamente pela densa selva, um dos membros da Anbu olhou para Orochimaru e os outros, sua voz cheia de dúvida. O esquadrão Anbu era diretamente afiliado ao Hokage e geralmente lidava com tarefas altamente especializadas. Então eles não cruzavam caminhos com frequência com outros. Eles sabiam que Tsunade era um membro do prestigiado clã Senju, mas não tinham ideia de quem eram Jiraiya e Orochimaru. No campo de batalha, a idade não era a única preocupação. O que realmente importava era se alguém tinha força para se manter em uma luta.
Essas crianças seriam capazes de acompanhar, ou pior, se tornariam responsabilidades no calor da batalha. Tsunade, sendo uma Senju e descendente direta do primeiro e segundo Hokage, era uma exceção. Mesmo que sua força não estivesse totalmente desenvolvida, ninguém poderia desconsiderar completamente seu potencial. Mas Jiraiya e Orochimaru? Eles eram claramente de origem civil. Quanta habilidade de combate filhos de plebeus realmente poderiam possuir? Águia, não subestime, disse Sarutobi Hiruzen com um leve sorriso, entendendo o ceticismo do Capitão Anbu. Se uma luta começar, você pode se surpreender. Você pode acabar não sendo páreo para eles. Cada membro da Anbu tinha um codinome, e o do capitão era Águia. Os olhos de Águia se estreitaram em insatisfação com as palavras de Sarutobi. Com todo respeito, Hiruzen-sama, eu sei que eles são seus discípulos, mas você não acha que isso é um pouco demais? É isso mesmo, eles são apenas crianças. Um dos outros Anbu interrompeu. Quero dizer, não é como se eles já tivessem visto uma batalha de verdade, acrescentou outro. Vários membros da Anbu imediatamente expressaram sua concordância, seus tons desdenhosos deixando claro que eles não pensavam muito em Jiraiya e Orochimaru. Afinal, não importa o quão talentosas essas duas crianças civis pudessem ser, o que elas realmente poderiam fazer com apenas 8 anos de idade. Nem mesmo prodígios de clãs proeminentes seriam capazes de igualar as habilidades de membros treinados da Anbu. Para eles, era risível que essas crianças estivessem ali. Sarutobi, no entanto, apenas riu levemente. Águia Raposa. Depois de todos os seus anos como ninja, certamente vocês já perceberam que gênios existem neste mundo, certo? Gênios? Águia zombou, seu ceticismo palpável. Talvez, mas não importa quanto talento eles tenham, ainda há um limite para o que as crianças podem fazer. Elas não podem ser tão poderosas. Não é verdade. Outro Anbu murmurou em concordância. Antes que a conversa pudesse continuar, Tsunade e Jiraiya, tendo ouvido tudo, não conseguiram mais conter sua frustração. Ei, tios da Anbu, não nos desprezem desse jeito. Jiraiya gritou. É isso mesmo. Somos mais fortes do que você pensa. Tsunade acrescentou, estreitando os olhos em desafio. Os 3 jovens ninjas sempre foram excepcionalmente talentosos. Embora ainda fossem jovens, suas habilidades já superavam muitos de seus pares. Na verdade, eles tinham o potencial bruto para superar muitos Chunin experientes. Para contextualizar, Chunin era a classificação mais comum de ninja em todas as vilas. Mesmo entre os Anbu, havia vários Chunin de destaque. A alegação de Sarutobi não era um exagero. A única coisa que faltava a esses 3 era experiência em condições reais de campo de batalha. Haha, as crianças realmente estão confiantes, não estão? Disse um dos Anbu com um sorriso zombeteiro. Vamos ver se eles ainda são tão ousados quando estiverem cara a cara com o inimigo. Espero que não molhem as calças. Outro riu. Você. Antes que Tsunade pudesse revidar, Orochimaru, que havia permanecido quieto até aquele ponto, interrompeu de repente com uma voz fria e calma. Todos parem. Há inimigos à frente. De uma vez, o grupo inteiro ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para Orochimaru. Até Hiruzen ficou surpreso. Sarutobi levantou a mão, sinalizando para todos pararem. Orochimaru, o que foi? Há inimigos à frente, repetiu Orochimaru com a voz firme. Uma das Anbu femininas, a ninja sensorial designada do esquadrão, estava visivelmente confusa. Inimigos? Garoto, não invente coisas. Eu sou o sensor aqui, e não senti nenhuma espera. Ela congelou no meio da frase enquanto sua expressão mudava. Oh não! Há inimigos. Todos preparem-se. Em um instante, o grupo de 9 se transformou em borrões, movendo-se rapidamente para encontrar abrigo em meio à densa folhagem. Enquanto se acomodavam em suas posições, escondidos atrás de árvores e pedras, muitos dos Anbu lançaram olhares de soslaio para Orochimaru, suas expressões não mais cheias de ceticismo, mas sim com um brilho de reconhecimento. Hiruzen, Tsunade e Jiraiya ficaram menos surpresos, sabendo que Orochimaru possuía um senso inato de perigo, mas os membros da Anbu ficaram estupefatos. Esse garoto também é do tipo sensorial, um deles murmurou, com a voz cheia de admiração. A censora Anbu feminina, codinome Rouxinol, ficou particularmente atordoada. Ela se orgulhava de suas habilidades perceptivas, embora não fosse a censora mais forte da vila, ela era habilidosa o suficiente para ser colocada na Anbu. No entanto, esse jovem havia detectado o inimigo antes dela? Isso significava que as habilidades de percepção de Orochimaru eram mais fortes que as dela? No entanto, o que nenhum deles sabia era que as ações de Orochimaru não eram inteiramente devido ao seu talento natural. Ele havia secretamente empregado uma técnica própria, um pequeno enxame de moscas quase invisíveis, parte de uma tecnologia exclusiva dele. Ele as havia liberado à frente do grupo para explorar quaisquer ameaças potenciais na densa floresta. Em uma zona de guerra, onde emboscadas inimigas poderiam ocorrer a qualquer momento, a vigilância era fundamental. Enquanto o resto do grupo tinha que confiar em seus sentidos, as moscas de Orochimaru podiam se mover mais rápido e detectar inimigos muito à frente. Foi assim que ele conseguiu localizar o inimigo antes mesmo que Rouxinol pudesse. Agite! Antes que alguém pudesse pensar muito no assunto, 3 figuras surgiram de repente das árvores à frente, correndo pela vegetação rasteira. Quando eles apareceram, a luz do sol refletiu no metal de seus protetores de testa, que traziam o símbolo inconfundível da vila oculta nas nuvens como Mogakuri. Capítulo 28. Fronteira de Konoha, linha de defesa da vila ninja de Kumo.
Na densa selva, um grupo de cerca de uma dúzia de figuras rápidas e ágeis avançava rapidamente pela vegetação rasteira com facilidade praticada. Entre o grupo, tanto homens quanto mulheres eram facilmente reconhecíveis por sua pele escura e as sofisticadas espadas ninja presas às costas. Seus trajes e comportamentos os marcavam como as elites da vila ninja de Kumo. Droga, o que o Raikage está pensando, se comprometendo com Konoha desse jeito? Um dos homens resmungou de repente, seu tom cheio de insatisfação. A julgar pela sua voz, estava claro que ele não estava satisfeito com a decisão do líder. Exatamente. Depois de todo esse tempo e luta, como um mero acordo pode apagar o ódio entre nós? Eu concordo. Esses ninjas de Konoha merecem morrer, outro acrescentou com raiva, sua voz cheia de veneno. Vários outros ninjas da equipe concordaram com a cabeça com expressões sombrias. Chega! O homem que liderava o grupo, o ninja chamado Shai, interrompeu com uma voz severa. Sei que alguns de vocês perderam familiares para Konoha, mas Raikage-sama nos deu ordens e devemos segui-las. TCH eu sei, resmungou um deles, mas antes de partirmos, vamos nos divertir um pouco mais neste campo de batalha. É isso mesmo. Podemos pelo menos matar mais alguns cães de Konoha antes de recuar. Exatamente. Espero que conheçamos alguns. Esperem. Shai, agora agachado em um galho de árvore, levantou a mão abruptamente, sinalizando para o grupo parar. Todos imediatamente pararam em seus rastros, seus movimentos disciplinados e silenciosos. O que houve, Capitão Shai? Perguntou um dos ninjas atrás dele. Com um sorriso malicioso, Shai respondeu, parece que encontramos um ratinho. O ninja que havia falado retribuiu o sorriso. Kai, sentiu alguma coisa? O ninja chamado Kai, um homem magro, assentiu e se ajoelhou no chão, colocando 2 dedos levemente no solo. Ele fechou os olhos, concentrando-se profundamente. Quantos você consegue sentir? Shai perguntou, sua voz tensa de antecipação. 9 pessoas, Kai respondeu confiante, com os olhos ainda fechados. Estava claro que Kai era o ninja sensorial da equipe, e na floresta densa onde a visibilidade era limitada, eram frequentemente essas habilidades baseadas em percepção que determinavam a vitória na batalha. Ao identificar o número e o posicionamento dos inimigos, uma estratégia adequada poderia ser elaborada. Só 9? Shai sorriu, olhando para seu próprio grupo de 12. Parece que temos a vantagem. Vou levar 2 de vocês comigo para atraí-los. O resto de vocês, fique esperando o momento certo para atacar. Entendido. Dig din din. 3 ninjas de Komo apareceram na clareira, e o grupo de Konoha imediatamente lançou um ataque. Várias shurikens foram arremessadas em rápida sucessão. Os 3 ninjas das nuvens que previram a emboscada desviaram facilmente dos projéteis. Vocês, covardes de Konoha, venham lutar contra nós. Um dos ninjas de Komo gritou zombeteiramente, sua voz cheia de desprezo. Você realmente achou que poderia nos emboscar? Enquanto provocavam seus inimigos, os ninjas de Komo habilmente desviavam dos ataques e, em troca, lançavam kunai equipadas com marcadores explosivos. Bum! As explosões abalaram os esconderijos da equipe de Konoha. Hiruzen, observando o caos se desenrolando, estreitou os olhos. O ninja sensorial deles é bem habilidoso. Águia, detenha-os o máximo que puder. Entendido, respondeu o ninja Ambu conhecido como Águia. Ele rapidamente formou selos de mão e bateu as mãos no chão. Liberação da terra, ataque de pedra. Imediatamente pedras afiadas e irregulares surgiram do chão, voando em direção aos ninjas de Komo como uma saraivada de balas. Hiruzen olhou de volta para seus 3 jovens estudantes. Orochimaru, Tsunade e Jiraiya, lutem como fariam normalmente, mas sejam cautelosos. Entendido, responderam todos os 3 em uníssono. Hiruzen então se virou para o resto do grupo. Todos os outros, venham comigo para enfrentar o inimigo. Sim, senhor. Num piscar de olhos, a forma de Hiruzen se transformou em uma imagem residual enquanto ele liderava o ataque em direção ao campo de batalha. A batalha começou para valer, e o caos irrompeu quando cada ninja de Konoha se viu cara a cara com um oponente. O próprio Hiruzen foi rapidamente atacado por 3 ninjas de Kumo, seus ataques combinados forçando-o a ficar na defensiva. Enquanto isso, Jiraiya observava a cena se desenrolar, seus olhos arregalados de medo. Ele engoliu em seco, claramente nervoso pela intensidade da batalha. Assim que ele estava prestes a falar, Orochimaru o agarrou pelo colarinho e o puxou para frente. Pare de sonhar acordado, a voz fria de Orochimaru cortou o barulho enquanto ele arrastava Jiraiya para um lugar seguro. Bum! Uma enorme explosão abalou o chão exatamente onde Jiraiya estava há poucos momentos. Essa foi por pouco. Jiraiya engasgou, segurando o peito em alívio. Ele estava prestes a agradecer a Orochimaru quando 3 ninjas como pousaram de repente na frente do trio, 2 homens e uma mulher. O que temos aqui? Só 3 pirralhos, um dos homens zombou. Crianças da sua idade não deveriam continuar chupando os peitos das mães, zombou o outro homem. A ninja, no entanto, estava menos divertida. Pare de brincar. Eles podem ser crianças, mas ainda são nossos inimigos. Vamos acabar com isso rápido. No campo de batalha, a idade não importava. Se você usasse o protetor de testa do inimigo, você era um alvo a ser eliminado. Com um sorriso frio, a ninja desembainhou sua espada e saltou no ar, gritando: já que você está aqui no campo de batalha, não me culpe por ser implacável. Morram, pirralhos. Sua lâmina brilhou sob a luz do sol enquanto ela executava um movimento poderoso, o estilo nuvem, corte da lua crescente.
A energia da espada em forma de crescente cortou o ar, avançando impiedosamente em direção a Orochimaru e os outros. Os ninjas de Komo, bem versados em combate corpo a corpo e conhecidos por sua maestria em jutsus baseados em raios e técnicas de espada, acreditavam que, uma vez que fechassem a distância, a vitória estaria garantida. A maioria dos ninjas de Konoha eram mais fracos em combate corpo a corpo, e apenas os clãs Uchiha e Iga tinham o poder de conter tais ataques diretos de forma confiável. Para esses 3 ninjas de Komo, parecia uma vitória fácil. Estrondo. O som de metal colidindo soou quando o ataque da ninja foi bloqueado. Os olhos dela se arregalaram em choque. O quê? Bloqueado? Por esse pirralho? Nani. Orochimaru, com o rosto inexpressivo, interceptou o golpe com sua própria lâmina. Sem uma palavra, sua manga esquerda de repente se abriu, e inúmeras cobras dispararam de seu braço. Mãos de cobra das sombras ocultas. As cobras investiram contra os ninjas de Komo com uma velocidade assustadora. Jiraiya. Orochimaru gritou. Consegui! Jiraiya finalmente saiu do seu transe, rapidamente formando selos de mão. Arte ninja, agulha giz. Espinhos de cabelo endurecido saíram da cabeça de Jiraiya, criando uma barreira defensiva tão afiada quanto aço. Cuidado! Gritou um dos ninjas de Komo. Mas antes que pudessem reagir, Tsunade, com um grito de guerra, avançou e bateu o punho no chão. Bum! A terra rachou com um soco, causando tremores no campo de batalha. Em meio ao caos, um dos ninjas de Komo gritou, seu oponente sou eu. Vamos ver se você consegue sobreviver a isso. Capítulo 29. Mãos de cobra da sombra oculta. Essa era a técnica característica de Orochimaru. Após receber o jutsu de invocação 2 anos atrás, Orochimaru desenvolveu essa técnica como uma extensão dela. Para ele, aprender ninjutsu se tornou muito mais fácil comparado ao complexo processo de pesquisa científica. Projetos científicos, mesmo os mais simples, podiam levar de meio ano a alguns anos para serem concluídos. Mesmo com sua expertise em criar soros de aprimoramento genético, ainda levou 2 meses para desenvolver o fluido de reparo genético no qual estava trabalhando. Mas ninjutsu? Essa era uma história diferente. Os princípios por trás da maioria dos ninjutsus, excluindo técnicas secretas e Kekkei Genkai, limites de linhagem, eram relativamente diretos. Com um professor para guiá-lo, Orochimaru podia aprender novas técnicas em um dia, talvez 2 no máximo. Mesmo sem um professor, se ele estudasse uma técnica independentemente, raramente levaria mais de 3 dias. Mãos de cobra da sombra oculta era um ninjutsu baseado em invocação. Orochimaru, com seu vasto intelecto, levou apenas 3 dias para criar a técnica usando princípios de necromancia e seu amplo conhecimento de invocação. Embora essa técnica possa não ter parecido esmagadoramente poderosa no grande escopo das coisas, e raramente fosse letal nas obras originais, seu verdadeiro valor estava em sua utilidade. As inúmeras cobras que romperam do braço de Orochimaru serviam a um propósito distinto: intimidação, amarração e captura. A melhor parte? O jutsu não exigia selos de mão, tornando-o incrivelmente conveniente e rápido de executar. A menos que você fosse um ninja veloz, desviar dessa técnica era quase impossível. Neste momento, a Kumo-no feminina não estava desleixada. Ela não era lenta e não havia subestimado seus oponentes, mas ela nunca imaginou que Orochimaru seria capaz de bloquear seu rápido golpe de espada com apenas uma kunai. Ainda mais, ela nunca imaginou que Orochimaru a atacaria com um método tão incomum. Ela foi pega completamente desprevenida. No momento em que sua espada foi aparada pela kunai de Orochimaru, as serpentes de suas mangas se lançaram contra ela, mordendo-a e apertando-a. Naquele instante, ela percebeu que algo estava terrivelmente errado, mas já era tarde demais. Da cabeça e do corpo de Jiraiya, incontáveis fios brancos de cabelo saíam como agulhas, afiados e densos como chuva. A ninja feminina de Kumo, presa pelas serpentes de Orochimaru, não teve tempo de fugir. As agulhas de cabelo branco, com seu imenso poder de penetração, rasgaram o ar em sua direção. Ela tentou lutar, mas as cobras de Orochimaru a tinham completamente amarrada. Ela não conseguia se mover. Ao contrário de Tsunade e Sakura, que possuíam uma força monstruosa, a maioria dos ninjas não conseguia se libertar de uma situação tão difícil. Seus companheiros de equipe viram sua situação e tentaram correr para ajudá-la, mas Tsunade bloqueou o caminho deles com um soco devastador no chão. Estrondo. A terra se despedaçou sob seu punho, lançando pedaços de rocha em todas as direções. Sopro, sopro, sopro. Quase simultaneamente, a agulha giz de Jiraiya caiu sobre a ninja Kumo, transformando-a em um alfineteiro sangrento. Ela nem teve tempo de gritar antes de ser reduzida a uma casca sem vida. Droga! Esses pirralhos! Os 2 ninjas restantes de Komo ficaram enfurecidos. Eles subestimaram essas crianças, pensando que a batalha seria uma tarefa simples. Eles nunca imaginaram que um deles seria morto tão rapidamente. Bastardos Hiru! O que está acontecendo aí? O capitão de Komo, Shai, ouviu o grito de morte de seu companheiro do outro lado do campo de batalha. No meio da luta, ele gritou com raiva, tentando entender como um de seus ninjas adultos havia sido derrubado por meras crianças. Eles nem tinham decidido o resultado de sua própria luta ainda, e essas crianças já estavam lidando com seu lado da batalha? Não fazia sentido. Ele precisava de respostas. Hiru, um dos ninjas restantes de Kumo, cerrou os dentes em frustração e fúria. Esses não são pirralhos comuns. Droga, vou matá-los.
Sua voz estava cheia de raiva e descrença. Tanto Iru quanto seu companheiro de equipe restante seguraram suas espadas ninja firmemente, seus olhos fixos nos 3 jovens ninjas de Konoha na frente deles. Eles não podiam mais se dar ao luxo de subestimar essas crianças que tinham que vingar seu companheiro caído. Ao mesmo tempo, Orochimaru calmamente observou a situação. Seus olhos piscaram em direção à sua kunai, que agora tinha um chip perceptível em sua lâmina por bloquear o ataque do inimigo. Ele ficou impressionado com a nitidez da espada do ninja de Komo. Olhando para Jiraiya, que ainda estava congelada em choque, a carranca de Orochimaru se aprofundou. Jiraiya, o que há de errado com você? Orochimaru perguntou, sua voz afiada de irritação. Jiraiya, pálido e trêmulo, murmurou, eu realmente matei alguém. Ele tinha apenas 8 anos de idade. Até agora, as missões que lhes foram atribuídas envolviam meramente subjugar ou capturar inimigos. Nunca antes Jiraiya havia tirado uma vida. A percepção de que ele tinha acabado de matar alguém pela primeira vez lhe deu um arrepio na espinha, abalando seu jovem coração até o âmago. Orochimaru, por outro lado, não se abalou. Era a primeira vez que ele sentia isso também, mas, diferente de Jiraiya, o ato de matar não o perturbava. Se alguma coisa, ele sentia uma excitação estranha, como se algo dentro dele tivesse sido liberado. O ódio, a frustração que ele carregava, tinham encontrado uma saída, e matar o inimigo apenas amplificava esse sentimento. E daí? Orochimaru disse friamente, sua voz desprovida de simpatia. Se você não matá-los, eles vão te matar. Você não passou por treinamento mental para isso? Tsunade, embora um pouco mais compassiva que Orochimaru, também foi rápida em tirar Jiraiya do choque. Jiraiya, agora não é hora de hesitar. Isso é guerra. Crescendo no clã Senju, onde gerações de guerreiros lutaram e morreram, Tsunade chegou a um acordo com as duras realidades da batalha mais rápido que Jiraiya. Ela sabia que misericórdia e hesitação poderiam ser fatais no campo de batalha. Mas, Jiraiya gaguejou, ainda lutando com sua consciência. Não há mas. Eles estão vindo. Orochimaru interrompeu duramente. Os 2 ninjas restantes de Kumo, enfurecidos pela morte do companheiro, já estavam avançando contra eles com suas espadas desembainhadas, prontos para a vingança. Os 3 jovens ninjas de Konoha recuaram rapidamente, tentando manter alguma distância enquanto os ninjas de Komo avançavam. Enquanto isso, a batalha ao redor deles estava se tornando mais intensa. Em outro lugar no campo de batalha, outros ninjas estavam começando a sofrer baixas. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. O chão abaixo de um dos ninjas de Komo de repente ficou macio e escorregadio, formando um rio de lama que o arrastou para baixo. Antes que ele pudesse reagir, suas pernas ficaram presas na lama, tornando impossível para ele escapar. Estilo nuvem, corte para baixo. Em outra parte do campo de batalha, um ninja Anbu de Konoha foi atingido pela lâmina de um ninja de Kumo, um corte profundo se abrindo em seu peito. Sangue respingou enquanto o ninja grunhia de dor, cambaleando para trás. Shurikens, kunai e marcadores explosivos voaram pelo ar, detonando pela floresta enquanto os sons da batalha enchiam toda a área. Hiruzen, após despachar rapidamente um dos ninjas de Kumo, olhou para as 3 crianças que ainda estavam envolvidas em uma luta feroz com seus oponentes. Seus olhos se estreitaram com preocupação quando ele percebeu que os 2 ninjas de Komo restantes pareciam estar ganhando vantagem. Orochimaru, agora é sua chance de usá-lo. Ele gritou, sinalizando para seu aluno. Os olhos de Orochimaru brilharam com entendimento. Sem hesitar, ele sacudiu seu pulso, puxando uma kunai com uma etiqueta explosiva presa a ela e arremessando-a em direção ao inimigo. Estrondo. A explosão forçou os 2 ninjas de Kumo a recuar, criando momentaneamente um espaço entre eles e os jovens ninjas de Konoha. Orochimaru, Tsunade e Jiraiya imediatamente se reagruparam, ficando costas com costas. Sem uma palavra, eles morderam os polegares, tirando sangue, e começaram a formar selos de mão em perfeita sincronia. Javali, cachorro, pássaro, macaco, carneiro. Jutsu de invocação. Em uníssono, eles bateram as palmas das mãos no chão. Bang, bang, bang. 3 enormes nuvens de fumaça branca explodiram do chão, subindo e cobrindo o campo de batalha. Conforme a fumaça se dissipava rapidamente, 3 invocações gigantescas apareceram na frente dos inimigos atordoados. Mas não foi só isso, houve uma 4ª convocação. De pé, ao lado dos 3 jovens invocados, estava o próprio invocado de Hiruzen, o poderoso rei macaco Ema. Os ninjas de Kumo olharam incrédulos enquanto as criaturas enormes se aproximavam deles. A cobra enorme de Orochimaru, o sapo de Jiraiya, a lesma de Tsunade e o rei macaco de Sarutobi estavam agora todos no campo de batalha. TCH. Droga, um dos ninjas de Komo xingou baixinho. Ele sabia que a maré da batalha havia mudado dramaticamente. Esses não eram pirralhos comuns, eles eram claramente prodígios treinados por um dos maiores ninjas de Konoha. As chances de ganhar tinham acabado de despencar. Preparem-se. Shai, ainda travado em combate, Hiruzen, gritou para seu time. Não podemos recuar agora. Com suas invocações os apoiando, Orochimaru, Jiraiya e Tsunade se prepararam para a próxima fase da batalha. A luta real estava prestes a começar, e dessa vez, os ninjas de Komo estavam enfrentando forças muito além do que eles tinham previsto. Com um sorriso confiante, Orochimaru agarrou sua kunai com mais força, seus olhos frios fixos no inimigo. Vamos terminar isso. Capítulo 30. Invocar feras? Essas crianças são incríveis. Incrível. Os Anbu de Konoha, embora totalmente engajados em suas próprias batalhas,
não puderam deixar de notar com o canto dos olhos as figuras enormes que apareceram ao lado do jovem Sannin. Seus corações se encheram de admiração pelas 3 crianças das quais eles duvidavam anteriormente. Neste momento, eles finalmente reconheceram a força e o potencial de Orochimaru, Jiraiya e Tsunade. Afinal, nem todo ninja tinha a habilidade de invocar bestas ninja, e ter uma invocação pronta para o combate no campo de batalha aumentava significativamente a força de um ninja, especialmente em combates prolongados. Os Zanbu sabiam disso muito bem por suas próprias experiências. Ó odioso! Os ninjas de Kumo, antes cheios de confiança, agora estavam paralisados, segurando suas espadas com força. Seus rostos cheios de terror enquanto olhavam para as 3 feras ninjas invocadas pelos pirralhos de Konoha. 2 das criaturas invocadas, um sapo e uma lesma, não pareciam particularmente ameaçadoras à primeira vista. A lesma parecia passiva e o sapo também não parecia muito lutador. Mas a enorme Piton com padrão de flor, ela irradiava ameaça, seu corpo grosso enrolado e pronto para atacar, e seus olhos afiados brilhavam perigosamente. Tsunade-sama. A voz da lesma, Katsuyu, era suave e melódica, acalmando instantaneamente qualquer um que a ouvisse. O invocado de Jiraiya, um pequeno sapo, suspirou profundamente antes de falar. Jiraiya, eu estava aproveitando um pouco de paz e sossego, e você me chama agora? TCH, espera. Você me trouxe para um campo de batalha? Assim que as bestas invocadas apareceram, elas imediatamente falaram com seus invocadores. No entanto, a Piton de Orochimaru não disse nada em voz alta, apenas sibilou em antecipação. Bem no fundo da mente de Orochimaru, a voz da serpente deslizou em seus pensamentos, reconhecendo, mestre. Antes da deserção de Orochimaru, os laços entre os 3 jovens ninjas eram realmente notáveis. Até mesmo Orochimaru, que raramente demonstrava muito sentimentalismo, não conseguia deixar de sentir um toque de nostalgia e camaradagem enquanto estava com seus companheiros de equipe. Por 2 anos, sob a orientação de Sarutobi e Hiruzen, os 3 treinaram lado a lado, construindo não apenas força, mas confiança mútua. O trabalho em equipe deles só tinha se fortalecido. As mãos de cobras ocultas combinadas com o giz de agulha de Jiraiya, por exemplo, eram uma combinação mortal que eles tinham aperfeiçoado através da prática. A sincronização que eles tinham com suas bestas de invocação não era diferente. Assinar um contrato de sangue era a chave para invocar feras, e o tamanho e o poder da criatura invocada geralmente dependiam da capacidade de chakra do ninja. A lesma de Tsunade, Katsuyu, podia ajustar seu tamanho dependendo da quantidade de chakra que Tsunade despejava na invocação. Similarmente, as cobras de Orochimaru e os sapos de Jiraiya variariam em espécie e força de acordo com o chakra disponível. Na terra-idade de 8 anos, os Sannin ainda tinham reservas limitadas de chakra. Consequentemente, as bestas de invocação que eles invocavam não eram tão grandes quanto as que eles invocariam no futuro. Atualmente, a lesma de Tsunade e o sapo de Jiraiya eram apenas um pouco mais altos que um humano adulto. A cobra invocada por Orochimaru, embora formidável, tinha cerca de 7 a 8 metros de comprimento, seu corpo mais grosso que a coxa de um homem adulto. Dito isso, Orochimaru já havia tomado soro de aprimoramento genético intermediário, que havia dobrado sua capacidade de chakra nos últimos 2 anos. Sua força real superava em muito o que ele estava mostrando agora. No entanto, para acompanhar Tsunade e Jiraiya, ele havia optado por uma invocação menor, sabendo que invocar uma cobra maior poderia criar complicações desnecessárias. Na verdade, Orochimaru tinha que ser cauteloso ao invocar cobras, especialmente quando se tratava de invocar a maior e mais perigosa delas, Manda. Ao contrário das outras criaturas invocadas, as cobras da caverna Rishi eram notoriamente cruéis e independentes. Até Manda, que tinha inteligência muito além de uma besta comum, era cruel, de sangue frio e frequentemente desafiadora. Se Orochimaru algum dia invocasse Manda, ele provavelmente precisaria lutar com a cobra para estabelecer o controle. Nesse estágio, isso não era necessário. Nem Orochimaru tinha tempo ou inclinação para lidar com uma criatura tão rebelde. Voltando à batalha em questão, os ninjas de Kumo que antes tinham a vantagem em números agora se encontravam empatados. Pior ainda, eles subestimaram Sarutobi e Hiruzen, e por extensão, seus alunos. Hiruzen já havia eliminado o ninja inimigo, e o jovem trio Sannin havia rapidamente despachado o outro com seu ataque surpresa. Agora, os ninjas de Kumo tinham apenas um membro extra do seu lado. Mas assim que as 4 bestas invocadas apareceram, sua vantagem numérica desapareceu. Hiruzen Rei Macaco Ema, em particular, colocou medo nos corações dos ninjas restantes de Kumo. Ema era um pesadelo para qualquer um que o enfrentasse em batalha. Sua imensa força e garras afiadas podiam rasgar até as defesas mais fortes, e como os ninjas de Komo aprenderam rapidamente, ele podia agarrar suas espadas ninja diretamente com suas mãos poderosas. Dig Din, Bang Bang. Tsunade, saia do caminho. Orochimaru gritou. Entendido. Tsunade respondeu instantaneamente, empurrando o chão com os dedos dos pés e saltando para trás graciosamente, dando espaço para Orochimaru e Jiraiya se moverem.
Os dois garotos rapidamente formaram selos de mão, preparando-se para lançar um ataque combinado contra os ninjas de Kumo, agora envolvidos com as bestas invocadas. Liberação de fogo, bala de fogo. Liberação de vento, grande avanço. Fogo e vento se combinavam em perfeita harmonia, o vento atiçando as chamas em um enorme inferno que avançava em direção aos ninjas restantes de Kumo. O fogo rugiu pelo campo de batalha como um incêndio florestal, consumindo tudo em seu caminho. Em instantes, gritos ecoaram das chamas enquanto os ninjas de Kumo eram pegos no calor escaldante. Shuriken kunai, etiquetas explosivas e os rugidos de bestas invocadas encheram o campo de batalha com uma cacofonia de som e fúria. A diferença esmagadora de poder entre os ninjas de Konoha e seus oponentes de Kumo tornou-se dolorosamente clara conforme a luta se aproximava do fim. M. Macaco de pelo branco. Droga, você é o Hiruzen Sarutobi. O Kumujin Shai, depois de testemunhar o rei macaco de pelo branco Ema e reconhecer a destreza de combate de Hiruzen, finalmente percebeu contra quem estava lutando. Sua voz tremia de raiva e medo. A imagem de Hiruzen tinha sido impressa profundamente nas mentes dos ninjas de Kumo de batalhas anteriores. Mas não era apenas o próprio Hiruzen, era o temível macaco de pelo branco que mais os assombrava. Hiruzen, com o rosto calmo, mas resoluto, olhou para os ninjas de Kumo restantes e falou suavemente. Esta guerra deveria ter terminado há muito tempo. Por que vocês ainda são tão teimosos? Acabou? A voz de Shai quebrou com uma risada amarga. Você é tão ingênuo. Morra. Com um rugido de desespero, Shai agarrou sua espada e correu para Hiruzen mais uma vez. Ele sabia muito bem que não era páreo para o homem à sua frente. Mas recuar não era uma opção. Olhando para os corpos de seus companheiros caídos, Shai percebeu que os erros de cálculo que ele havia cometido ao subestimar Hiruzen e seus alunos custaram a vida de toda a sua equipe. Qual seria o sentido de retornar agora? Ele não tinha mais nada, nem companheiros de equipe, nem família. Em vez de continuar vivendo com a vergonha desse fracasso, era melhor morrer aqui no campo de batalha. Ele havia feito as pazes com seu destino. Ninjas devem morrer no campo de batalha. Com um único movimento rápido, a kunai de Hiruzen perfurou o coração de Shai por trás, brilhando com uma finalidade fria enquanto desferia o golpe mortal. A batalha havia terminado.